Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Nós estamos aqui no sítio, tá a família, tá todo mundo junto aqui, reunido. Hoje é domingo. Hoje é dia quanto? 24? 25, né? 25 de fevereiro de 2024, né? Deve ser o que agora? 2 horas? 2 horas, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui, pessoal, para mim fazer alguma pergunta. Vou perguntar ao pessoal aqui quem era Jesus, assim, no pensamento deles. Eles vão responder o que eles acham quem era Jesus, no ponto de vista deles, quem era Jesus. Jesus, né? Então eles vão dar a opinião. Eu até gostaria que deixar aqui, você que é leitor da Bíblia, que conhece a palavra de Deus, quiser deixar o seu comentário depois, dando a sua explicação no seu comentário, quem era a pessoa de Jesus, se Jesus era Deus, da onde Jesus veio, quem era Jesus mesmo, quem era a pessoa de Jesus, né? Explicar se Jesus era uma pessoa a mais ou se ele era Deus. Então eu vou perguntar aqui a esposa aqui do meu neto, né? Quem era Jesus na opinião dela. Ana, quantos anos você tem, Ana? 22. A Ana tem 22 anos, né? E você não é evangélica não, né, Ana? Não. Ela não é evangélica. Então, na sua opinião, você sabe na história, porque todo mundo conhece a história de Jesus, né? Já um dia viu o filme, então já viu, né? Na sua opinião, quem era a pessoa de Jesus? Ele era Deus ou ele era uma pessoa? Ou como é que é? O que você fala a respeito? Você pode falar? Ele não é Deus, mas também não é uma pessoa. Ele não é Deus, mas também não era pessoa. Mas como que ele surgiu? Como é que você já viu falar? Qual a forma que ele veio ao mundo? Você sabe? Ele veio através de Maria. Só que Maria não é realmente a mãe dele. É como se fosse uma barriga de aluguel, um vaso usado. Ela não é mãe, pois não é sangue. Mas ela gerou ele. É igual a barriga de aluguel. Ela só gerou, só alugou ele, vamos dizer por assim. Entendi. Ela gerou ele, não, igual, eu tô entendendo, tipo uma barriga de aluguel. Foi gerado no ventre de Maria. Sim. E ele teve um pai. Quem é o pai de Jesus? Sim, o pai dele é Deus. O pai de Jesus O pai dele é Deus. Então, Deus, para você, vamos dizer assim, Deus é uma pessoa, ele é espírito. Deus é espírito, né? Se Deus é espírito, como que foi que aconteceu que Maria se achou grávida, por exemplo? Você tem mais ou menos ideia como que foi, anunciou o nascimento de Jesus? Como é que foi para surgir ele? Um anjo foi enviado por Deus para conversar com Maria que ela ia gerar tipo uma salvação para o povo da terra, que seria, no caso, Jesus. O Salvador do mundo. Isso, exatamente. Então ele veio de Deus. Sim, ele veio como se fosse um pedaço de Deus para mostrar para o povo a palavra da Bíblia, ensinar o que é o certo e o que é o errado, para ter a salvação. Mas então, por exemplo, existe Deus. Deus é Deus poderoso, só existe um Deus. Sim. Aí Deus, através do anjo, ele teve o plano, digamos assim, para salvar a humanidade. Aí enviou Jesus. Então, Jesus é filho de Deus. Exatamente. Mas Jesus não é Deus. Não, não é Deus. É como se fosse um subconsciente. É como se tivesse Deus vindo para a Terra no lugar de Jesus, mas não é ele. Ele mandou um pedaço do subconsciente dele, no caso de Jesus, para a Terra para mostrar o que ele sabia, para mostrar ao povo que era o certo e que era errado. É como se Jesus fosse o cérebro de Deus. Os dois são um só que são separados. Não tem como Jesus fazer algo sem Deus permitir. Então tudo que Jesus fez e faz, no caso, é porque Deus o permite, o Pai. Exatamente. É porque tem até um trecho, se eu não me engano, na Bíblia que fala: se ninguém virá o Pai, senão por mim. Ah, entendi. E no caso, por exemplo, vamos supor que
no fim da humanidade, supomos que tudo acaba aqui na Terra, o resumo de todas as coisas, vai continuar Deus e Jesus lá no céu, digamos, ou aonde eles estiverem, os dois juntos, ou vai ter só Deus e não vai ter mais Jesus? O que você acha? É que vai ficar um ao lado do outro. Jesus vai ficar ao lado direito de Deus, só que um patamar mais abaixo, pois é um subconsciente, não é realmente o poderoso. Mas sim, tem poder, tem influência. Entendi. Alguém mais quer responder a pergunta, quem era Jesus no seu ponto de vista? É o Deibe, né? O Deibe está ali sentado, Deiber Santana, né? Ô Deiber, você tem quantos anos, Deiber? 42. 42 anos, né? Já viu falar muito de Jesus, né? 42 anos. Hoje a pregação do Evangelho para toda banda, né? Tá pregando. Quem era Jesus no seu ponto de vista? Olha, no meu ponto de vista, ele é e foi e é aquele que adivinha. Aí pra você entender a história, acredito que é igual um filme, você tem que voltar no início. Aí pra você voltar no início, você tem que voltar onde fala a verdade, né? E a verdade é uma só, tá na Bíblia, que é o livro do ser humano, né? O nosso manual de instrução, escrito por Deus, mas da maneira que nós entendemos. Aí ali tem toda a história, falando que Jesus veio e é o único que conseguiu partir a história. Pra você ver, nós estamos no ano 2024 através do quê? Do nascimento de quem? De Jesus. E agora vamos entender quem foi Jesus e quem é. Então, se você for ver pela Bíblia, a Bíblia diz que ele era o verbo que se fez carne. Então, aí, o que Deus disse nas Escrituras? Que ele é o primogênito de toda a criação. Que nele, por ele, tudo foi criado. Só que para isso, na história, antes de Jesus vir, teve Adão, vocês conhecem a história de Adão e Eva, e aí aconteceu o pecado, e através daquilo, o próprio Deus prometeu que haveria um que pisaria na cabeça da serpente, que nasceria da mulher, da semente da mulher. E aí nasceu Jesus através do quê? Do Espírito Santo, que envolveu Maria, e aí ele se fez carne, ele criou carne a partir daquele momento, através de Maria, e nasceu o menino Jesus. Mas aí... então você diz que ele era o verbo, né? Ele era o verbo e se fez carne. Ele fez carne através do nascimento, porque nasceu de um ser humano, né? Que é Maria. Exatamente. Ele veio da obra do Espírito Santo, digamos assim. Mas então Jesus, antes dele nascer, existia Deus e existia Jesus já, o Cristo, que ele era o verbo, então já diferencia entre um e o outro. Aí você tem que voltar para o início da história, né? E no início da história é o que nos conta a Bíblia, que no princípio é o que começo. Então se você for para a Bíblia lá em Gênesis 1:1, a Bíblia diz que, aí você vai para Gênesis 1:1, que é o começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo quer dizer o quê? Que no começo, que Deus em Cristo criou os céus e a terra e todo o seu exército, e tudo que havia, tudo era lindo, maravilhoso e perfeito. Daí a criação. Então Cristo em Deus criou tudo que havia, era lindo, maravilhoso e perfeito. Aí depois já começa o versículo 2, que a terra estava vazia, sem forma. Aí vocês vão conhecer a história de Adão e Eva. Mas no começo, então, não tem como você querer passar a entender, porque as coisas reveladas pertencem a Deus, e as não reveladas, a nós a passar a estudar e aprender e entender como que Cristo em Deus criou os céus e a terra e tudo que havia. Que a Bíblia diz que vocês conheciam a passagem de Jó. Jó, uma vez ele começou a querer questionar, aí ele queria entender as coisas, porque o motivo do seu sofrimento. Aí Deus apareceu para ele e fez para ele 70 perguntas. Jó, será que você entende onde você estava antes de eu fundar os alicerces da terra? Jó, você sabe que canção os anjos tocavam antes de eu fundar os alicerces da terra? Então tem coisa que para a pessoa entender, ela tem que procurar o conhecimento. E o conhecimento está onde? Na Bíblia. Aí você vai entender verdadeiramente quem era e quem é aquele que vai vir nas nuvens, num cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Então todo ser humano vai passar
conhecer Jesus. Mesmo que a pessoa não queira, ela vai conhecer no dia do julgamento, no dia do resumo. Porque muitas pessoas não acreditam na história, mas se vocês for estudar, vocês vão ver quando Deus fez o backup, né? Ele mandou o dilúvio, destruiu. Aí o povo, aconteceu o backup. E hoje muitos criticam, mas ele vai vir nas nuvens. Tá vindo, todo mundo vai conhecer. Aquele que não querer vai se dobrar diante de Jesus. A Bíblia diz que todo joelho vão se dobrar. Aí inclui o quê? Quem não acredita em Jesus, quem não crê nele, o joelho dele vai ser dobrado automaticamente diante de Jesus. Ô David, mas então tá. Eu entendi uma coisa interessante, que você disse que no princípio Cristo estava em Deus. Por exemplo, Cristo já fala no Salvador, que é o Cristo, né? Cristo já com poder. Você diz que tudo foi criado por ele. Então quem fez o céu, a terra, o início, tudo, não foi Deus, foi Jesus, o Cristo. O Cristo que criou, porque ele disse que era o Verbo. Você disse que Jesus disse que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo, você disse que era Deus, e nada que foi feito se fez se ele não tivesse feito. Então quem fez todas as coisas foi o Cristo, não foi Deus, foi Cristo. As coisas no princípio da criação, do nascimento, desse mundo que nós estamos hoje. Foi Jesus que fez, Cristo. Isso. Não é Deus, foi Cristo. Foi Cristo. Mas pra você passar a entender, aí você tem que estudar, porque senão aí quem insiste muitas coisas aí, não vai entender. O cérebro vai poder travar, igual um ovo. Um ovo ele tem a gema e tem a clara, né? Então ele é formado por 3. Então se você for passar a entender, agora o que acontece? Aí você fala assim, mas Cristo é Deus, Deus é Cristo. Então se você for estudar lá em Ezequiel, a Bíblia diz que no trono de Deus sai um arco-íris. Esse arco-íris sai do trono de Deus e vai no trono de Jesus. Então quer dizer que lá tem 2 tronos. Então tem o trono de Deus e tem o trono de Jesus. Então são 2, entendeu? Mas só que em quê? Em unidade. Através do Espírito Santo, eles podem fazer toda essa obra hoje aqui na Terra, né? Então, e toda obra foi feita através por eles. Então, pra você entender ali, Cristo está sentado e o outro lado está Jesus, tá os 2. E neles tem um arco-íris que é formado através da água, do Espírito Santo. Ah, mas então tá, certo. Vamos dizer assim, vamos voltar na criação, aquilo que você falou, que no princípio era o Verbo, e o Verbo. Então aí, e o Verbo era Deus, e aí o Verbo se fez carne. Se o Verbo era Deus e fez carne e habitou entre os homens, então quer dizer que Jesus, aquele que nasceu lá na Judéia, filho de Maria, né, que seu pai adotivo era José, ele veio obra do Espírito Santo. Então Jesus, não esse que estava aqui na terra, não era Deus, o que estava carnado. Ele se fez carne. Jesus estava aqui, Deus estava lá no céu, ou Deus estava na pessoa de Jesus, aqui na terra, durante o seu ministério. Não, aí Deus estava lá em cima, sentado no grande trono dele lá, na cidade quadrada, na cidade celestial. Então ele está sentado lá e Jesus veio, se restituiu de toda a sua glória e se fez carne e foi um ser humano igual eu e você. Então o que estava aqui, o que passou 3 anos depois de encarnado, ali ele já não era Deus mais. Ele era Jesus, ele não era o Cristo. Ele era o Cristo, mas assim, ele não tinha poder, ele estava sem poder aqui na terra. Isso, ele se restituiu de todo o Ele despiu toda a glória, desceu, se fez carne, então todo o poder, esse poder que ficou lá, então ele ficou sem poder aqui. E esse poder que ficou lá não é Deus, não. Não, esse poder é também Deus, nesse poder. Tudo é ele é o Pai da eternidade. Então, se você for ver aí, depende do jeito que você for fazer, seu cérebro buga, ele trava. Você tem que ler um pouquinho para desbloquear, senão a pessoa não vai entender. Porque diz que, por exemplo, no princípio era o Verbo. Isso. E o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. Se estava, tinha Deus e ele, né? E o Verbo era Deus. O problema é que o Verbo está dizendo que ele era Deus. E se ele veio e deixou
a sua glória lá, despiu, né? Se fez carne, igual ele disse, se fez carne e habitou entre os homens. Quer dizer que enquanto ele estava aqui, aquilo que ele fazia, ele só fazia se o poder que estava lá no céu, Deus, permitisse. Ele não tinha como fazer nada. E ele, você acha que enquanto ele estava aqui, ele sabia a missão que ele veio para cumprir aqui na Terra? Isso ele sabia da missão, né? Do Isso. propósito. Tanto é que chegou um momento que ele foi orar, ele disse a Deus, né? Jesus disse a Deus: Pai, se for possível, carnalmente, humano, passa de mim esse fardo, né? Passa de mim. Se for possível, Deus, mas cumpra em mim a sua vontade. Mas eu não quero fazer a minha, mas sim a sua, que ele foi chamado. Se for possível, né? Mas aí ele ainda foi e fez e se entregou lá na cruz, naquele momento, por mim e por você. Então hoje, o ser humano conhece quem é Jesus. Jesus Cristo, eles falam Jesus Cristo, mas é Jesus o Cristo. É aquele que se despiu de toda a sua glória e se entregou na cruz para que eu e você hoje pudesse aceitar o sacrifício da cruz. Então vamos entender aqui. Então quando ele veio e ele despiu de todo o seu poder, toda a sua glória, deixou lá, não quer dizer que aquela glória que ele deixou lá é o Pai. Não, ele deixou com o Pai, deixou com Deus a glória e desceu igual um ser humano. Deixou, veio sem poder, sem nada, para poder ser morto de cruz, por exemplo, mostrar que o ser humano tem condições de vencer, porque ele venceu, né? Através da morte dele, né? O sacrifício ele não negou, ele ali sentia dor, as mesmas paixões, e ele foi morto e deixou esse exemplo aí através da sua morte, nós olhando para ele, né? Que ele veio para salvar. Então ali ele não tinha poder, ele não era Deus aqui na terra, não tinha nada de poder, só Jesus mesmo, uma pessoa normal. Isso, exatamente, Jesus um ser humano normal, assim como eu e você. E ele diz que toda obra que ele fez, eu e você também podemos fazer. Porque chegou um momento, você vê que ele vai dizer ali para Deus pegar e passar para ele, glorifica-me como era antes da fundação. Entendeu? Então depois que ele falou, Deus, me glorifica-me como era antes da fundação ele já existia, ele já existia. Ele já era. Ele já fazia parte, né? Porque tem o Pai, que é Deus, tem o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, né? Isso. Agora vamos dizer assim, quando ele cumpriu todo o propósito, aquilo que ele veio para poder realizar, quando terminou tudo aquilo que ele foi morto e ressuscitou dos mortos, por exemplo, ele tem, parece um versículo na Bíblia, que ele diz que desceu às partes mais baixas da terra, pegou a chave lá do abismo, lá do inferno, né? E parece que ele diz assim, que foi dado a ele de novo todo o poder nos céus e na terra. Quer dizer que naquele momento da glorificação dele, ele recebeu de volta o poder que ele tinha lá. Exatamente. O que ele tinha deixado. Aí voltou o poder para ele, mas contando que ele, Deus, não é a mesma pessoa, é duas pessoas. Jesus existe e Deus existe, não é um só. Isso, exatamente. Bom que as pessoas vão falar muito, aí vai falar assim, não, que existe. Que existe é que passou a existir. Então não é palavra a gente falar. Mas pra vocês entenderem aí, é falando que veio a existir. Mas não é existe, ele é. Porque uma coisa que existe é porque não existia. Então Deus e Jesus não tem como falar que eles existem. Eles não existem. Porque eles uma coisa que existe é que não existia. Certo. Então eles aquele que já é sempre será. Sempre será. Então quer dizer que eles são um só, porque tem um versículo que diz que ele e o Pai é um só, no instinto. No poder, um só no mesmo instinto. E unidade de pensamento igual uma pessoa hoje. Igual a menina respondeu ali, que faz parte. Deus, o corpo, ele não faz nada sem... Tudo que um faz, outra prova, porque é o mesmo instinto, é um instinto só. Isso, exatamente. Mas contando que é as duas pessoas, existe o Deus e existe Jesus. Isso. Só que os dois é um só no instinto, no mesmo poder. Só que existe um só Deus na pessoa de Jesus, que é a Trindade, que é igual você falou sobre o ovo. Isso. Entendi.
Parece que foi bem explicado, né, pessoal? Aí eu vou terminar esse vídeo aqui, porque já está com 19, vai dar 20 minutos. Eu gostaria que você que deparar com esse vídeo, primeiramente você coloca o seu joinha e compartilha, inscreve aí no canal, tá? E aperta aí no sininho, tá bom? E você deixa seu comentário. Você que é leitor da Bíblia, conhece a palavra de Deus, você diz o que achou dessas perguntas que eu fiz aqui para Ana, né? E pro David, quem é Jesus no ponto de vista deles. E eu deixo a mesma pergunta para você que está vendo esse vídeo. Quem é Jesus para você? Você entendeu o que eles responderam? O que o David respondeu, quem é Jesus para ele, né? Quem é Jesus no ponto de vista dele? Ele respondeu, no ponto de vista dele, Jesus é assim, 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 igual foi dito aí no vídeo. Você deixa o seu comentário, pode escrever, deixar bem os comentários aí, sabe? Quem era Jesus, dá a sua explicação, tá bom? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, tá bom?